Fanático. São Paulo não consegue vencer o Curitiba, o time fraco que é o Curitiba, ok? O São Paulo com os problemas de sempre, né? A ausência de jogadores importantes, mas conseguiu arrancar o empate. Tomou um gol muito cedo, né? Alguma vacilada do time, mas conseguiu arrumar um empate. Bom, eu vou falar do que eu achei dessa partida, falar o que eu achei, as mudanças do Dorival Júnior, mas já peço a você que me acompanha aí para deixar seu like e se você for novo no canal, se inscreva para ajudar a gente aí a crescer, beleza? Galera, seguinte, o jogo de hoje, assim, quando a gente tem uma partida que o nosso craque do jogo é o goleiro, significa que a gente deu mole pro adversário, beleza? E pra mim hoje, eu já começo até falando do final. O craque do jogo foi o Marcos Paulo, foi muito importante por empatar a partida, mas o Rafael foi decisivo de novo, né? Fez ótimas defesas. Bom, o Dorival Júnior hoje começou a partida com o Rafael, o Rai Ramos titular, né, na lateral direita, e jogou com o Diego Costa, titular no lugar do Arboleda, Beraldo e o Caio. Aí ele tentou o Luan ali de volante, o Pablo Maia fazendo ali o segundo volante, e Nestor, Rato, Alisson e Luciano, né? O Caleri com dengue, né? Não participa da partida, e aí é onde a gente perde muito, né? Porque sentimos hoje a ausência do nosso pivô, nosso centroavante, do nosso jogador mais completo ali do elenco, vamos assim dizer, o que faz uma grande diferença. E o São Paulo vacilou porque começou a partida, o Coritiba tava no gás, empurrado pela torcida, querendo pressionar o São Paulo, e o São Paulo tava mole. São Paulo dormiu, tomou um gol muito rápido, aos 11 minutos, tomou um gol, os caras cobraram lateral, o Aleph Manga dá uma casquinha. Aí, pra mim, o Luan tá moscando, o Luan dando uma trotadinha, vê acho que é Bruno Gomes, o cara tira dele, bate de fora da área e faz um golaço, o Rafael não teve culpa ali. E o São Paulo acordou. Agora, beleza, vamos acordar, pessoal, e vamos pra partida. Só que assim, o Curitiba não ganha de ninguém há muito tempo, né? O campeonato começou agora, mas o Curitiba tá lá embaixo, né? Não tinha... O Curitiba colocou 11 caras atrás. O São Paulo começou a dominar, tentar tocar algumas bolas, o São Paulo transitou algumas jogadas, o Wellington Rato chutou uma falta perigosa, depois a gente teve um chute importante do Luciano, que fez uma tabela, chutou, o goleiro espalmou, o goleiro dos caras lá fez uma defesa boa, e aí aos 30 minutos, acho que do primeiro tempo, teve acho que a grande chance do São Paulo, porque tem uma tabela ali do Nestor, dentro da área ele dá um drible bonito e bate colocado, a bola bate na trave, seria um golaço. Só que o São Paulo dava para sentir no time do São Paulo disposição, movimentação e proposta de jogo, né? Olhar para frente. Entretanto, o São Paulo acabou o primeiro tempo com 1-0 do lado do Curitiba, mas antes de acabar esse primeiro tempo, o São Paulo teve digamos assim, correu o risco de sair tomando o primeiro tempo com 2-0. Por quê? Porque teve um contra-ataque, o Curitiba foi jogar na proposta contra-ataque, e o Rafael brilhou de forma absurda aos 48 minutos, saiu no pé do Aleph Manga, que chutou, o Rafael foi gigante e salvou São Paulo. Acaba o primeiro tempo, aí o Dorival Júnior vê algumas mudanças que precisam ser feitas, aí ele tira, pra mim, Luan não jogou bem, ele tira o Luan, coloca o Marcos Paulo para jogar mais aberto, para dentro, mais solto no campo, para procurar fazer o empate, né? E acabou que surtiu efeito. O Luan, aí o Pablo Maia vira primeiro volante, que para mim é onde o Pablo Maia rende mais, né? O Rafinha veio resolver algumas deficiências técnicas porque o Rai Ramos não estava bem, né? O Rafinha bem jogando ali, ficando até com a abraçadeira de capitão. Bom, o São Paulo começa aquele enredo de ir para tentativa do gol, tentar algumas movimentações e o Curitiba se defendendo. O Curitiba depois teve mais alguns contra-ataques muito importantes, mais alguns contra-ataques, e aí o Dorival Júnior faz algumas mudanças e aí tem, né, o treinador contou com a inteligência, a sorte e a capacidade dos jogadores para poder empatar a partida, né? Porque o Marcos Paulo já tinha entrado quando tinha virado o tempo, né? O São Paulo já tinha colocado o Rafinha e o Marcos Paulo. Só que aí depois, aos 17 minutos, o Michel Araújo entra no lugar do Wellington Rato. Eu vou falar dos jogadores daqui a pouco. O Juan, depois aos 27 minutos, entra no lugar do Nestor. Nestor que nunca saía na mão do Rogério Ceni, vocês devem lembrar, né? E aos 35 minutos entra o Neves no lugar do Maia, que já estava cansado. E o Neves entrou bem, né?
pouco tempo, pra mim entrou bem. Um ou outro vacilo ali numa dividida de bola, mas enfim. E aí o São Paulo, aos 35 minutos, empata, né? Numa bola aonde o Neves acho que toca uma bola ali e depois que o Juan sai da área, tá sendo marcado, ele sai de dentro da área, faz meio que um pivô, devolve a bola, aí depois a bola vem pro Caio. O Caio acha o Marcos Paulo que tenta bater colocado, a bola desvia e encobre o goleiro. A gente empata, o time do São Paulo merecia um empate, porque no geral o São Paulo jogou melhor que o Curitiba, só que o São Paulo teve. Depois o Rafael foi brilhante em várias defesas, né? Ele entrou na mente do Aleph Manga depois no contra-ataque, que ele tava na cara, ele acabou chutando pra fora. Então, assim, o Rafael foi importantíssimo. E aí, antes de acabar acabar a partida, o Rafael faz uma defesa boa, vai para escanteio, e no escanteio o cara perde um gol embaixo. Quer dizer, o São Paulo tomou um sufoco. Mas conseguiu sair do jogo do Curitiba com um ponto. Claro que jogar contra o Curitiba, que é um time fraco, gente. É um time fraco. É um time que vai brigar para não cair, que já vem da divisão de baixo. Jogar com o Curitiba, a gente tem que... o mínimo é empate. A gente deveria ter tirado o ponto deles lá. Só que assim, se for considerar a partida como um todo também, a gente correu o risco de sair com a derrota. Então, nunca é bom a gente ver, principalmente um time como o São Paulo, que está se reestruturando, ver o time empatar, perder, porque a gente sabe que a gente está no brasileiro, vai ser ponto a ponto. O brasileiro é muito traiçoeiro. Só que a gente tem que perceber também algumas coisas. O time do São Paulo já não fica mais com aquele toque de bola imbecil, atrás, voltando, e zagueiro construtor. Os meio-campistas do São Paulo agora jogam para frente. Então, assim, algumas coisas positivas estão acontecendo. E o São Paulo tem desfalques ali, que aí é a culpa dessa diretoria incompetente, desse diretor de futebol que precisa sair, né, que não tem capacidade de contratar jogador bom pro time. E aí o Dorival não tem muito o que fazer, não tem peça. Mas o Dorival foi corajoso, ele mexeu no time. Movimentou, colocou jogadores que o Rogério Ceni sequer colocava. Qual foi a última vez que o Rogério Ceni colocou o Juan? E quando colocou, vocês vão lembrar, coloca o Juan de ponta, de lateral, coloca de toda qualquer função, menos a que o garoto joga. Né? É especialidade. Bom, enfim... Vou falar dos jogadores, né? O Rafael, pra mim, o Rafael foi gigante. Pra mim, o Rafael foi o melhor da partida. Eu vou dar nota 8 pro Rafael. Tá se consolidando no goleiro que a gente tanto desejava ali, né? Vamos com a bola bem baixa, vamos acalmar, não ganhou nada tal. Mas assim, pela seriedade, pela consistência, eu vou dar uma nota 8 pra ele. O Raí Ramos, pra mim, uma nota 4 pra ele, jogou mal pra mim. O Rafinha entrou, melhorou, uma nota 5,5 pro Rafinha, jogou bem, deixou o setor ali mais tranquilo. O Diego Costa, voltando aí a partida depois de lesão, voltando como titular, lugar do Arboleda e tudo mais, pra mim, alguns lances estabanados, mas tem muita... ele é um cara veloz, é um cara raçudo, divide, pra mim, uma nota 6 aí pro Diego Costa, junto com o Beraldo. Beraldo, pra mim, fez mais uma partida consistente, tá bom? Caio é limitado, vou cobrar o cruzamento do Caio, mas o Caio tá improvisado na lateral e ele tá doando tudo que eu acho que ele pode doar. Então, olhando para essa questão, para mim uma nota 6 aí pro Caio, uma nota 5,5 e 6 para ele, porque ele tá se doando. O Luan, para mim, uma nota 4 pro Luan. O Luan tá fora de forma, a gente já tá vendo isso. Tá fora de forma. Moscou no primeiro gol, é o que eu penso, para mim. Não dava, para mim dava. Você marca, você vai para cima. Vai fazer uma falta, faz uma falta perigosa. Falta, é falta do jogo, tenta dividir, tenta acompanhar ele. Olha a velocidade, a disposição dele. Pra mim, essa é a nota. O Marcos Paulo entrou, fez o gol, nota 6,5 pro Marcos Paulo. Fez o gol, se movimentou, entrou interessadíssimo, 6,5, 7, cabe. Nota 7 pro Marcos Paulo. Foi o segundo mais importante, né? O primeiro pra mim foi o Rafael, que não deixou a gente perder, e o Marcos Paulo, que conseguiu fazer a gente empatar. Então, eu acho que tá mais ou menos nessa ideia. Pablo Maia, primeiro tempo, pra mim, abaixo, e aí o segundo tempo ele deu uma melhorada, uma nota 5,5 aí pro Pablo Maia. O Gabriel Neves entrou, ficou 35 minutos, pra mim, entrou bem. Pra mim, o Gabriel Neves tá provando, gente. Uma vacilada ou outra numa dividida de bola, que parece que ele tá meio moscando. Mas, cara, tomou a bola. Pra mim, o lance do primeiro gol, ele tá lá na jogada. O lance do primeiro gol, do gol de São Paulo, né? Ele tá na jogada, ele abre, desarma e tal. Pra mim, o Gabriel Neves tem que estar nesse time aí. Tem que estar nesse time, tá? E talvez, Dorival, você precisa... Por que você não pensa num time com o Mendes de 5 e o Gabriel Neves de 8? Vamos lá. Ou...
Pablo Maia, você já testou o Pablo Maia de 8, de 5, você já sabe já o que ele pode entregar e eu acho que pode entregar como 5. Mas vamos testar o Mendes também, acho que é possível, poxa. Ele era titular até então. Pra mim o Nestor fez uma partida, quase fez um golaço, fez uma partida que ele não apareceu tanto no primeiro tempo, mas taticamente ele estava cumprindo bem a função, deu alguns bons passes, pra mim o Nestor não jogou mal, pra mim uma nota 6 aí pro Nestor. Juan, eu vou dar a nota 6 pro Juan porque ele se movimentou, jogou no meio dos zagueiros. No lance do nosso gol, ele recebe uma bola, ele sai da área para receber, chama a marcação. Para mim, ele se movimentou. O Wellington Rato, para mim, uma nota 5,5 para ele. Deu alguns bons chutes, sumiu, ficou jogando mais de lado do campo, mas ele foi importante, melhor do que o Michel Araújo. Mas por que a nota 5,5? Porque eu não gostei muito da disposição de alguns jogadores no meu campo. O Wellington Rato, melhor que o Michel Araújo, que entrou aos 17, para mim, nota 5 pro Michel Araújo. Acho que ainda não jogou bem com o Dorival. O Alisson, pra mim, o melhor deles. Por isso que eu dei a nota baixa. Pra mim, nota 6. O Alisson mudou a posição em alguns momentos no jogo. Estava interessado na partida o tempo todo. Ok? Luciano. Bom, Luciano deu bons chutes no primeiro tempo. No segundo tempo deu alguns chutes. Quando ele pega a bola, pisa isso eu detesto. E ele fez isso uma vez. Teve uma bola que ele tentou dar uma atravessada. E pra mim, colocou o time ali em risco ali atrás, mas foi pouco. É que eu tô pegando, né? Tô olhando com um olhar bem clínico. Mas assim, ficou quieto, não reclamou, participou, tentou o jogo. Pra mim, ele fez uma boa partida. Pra mim, uma nota 5,5 aí pro Luciano. E o Luciano, a régua dele agora. O olhar, pra mim, assim, vocês podem. Gente, a nota aqui é mais uma questão de emoção, então você pode achar que a nota é diferente, enfim, a gente não segue um padrão, basicamente é dependendo do jogo, a nota muda muito, claro, que é o desempenho, mas o número em si não importa tanto, acho que o que importa é aquilo que a gente entendeu da partida. Eu entendi que ele fez uma boa partida, mas olhando as últimas partidas e tudo, a boa partida do Luciano, pra mim, vale nota 5,5, essa é nessa linha que eu tô indo. Bom, pra mim, o Dorival Júnior conseguiu empatar, o time moscou no começo do jogo e talvez ele nem tenha culpa, porque ele pode ter... a gente pode contestar por que ele começou com 2 volantes e tal. Gente, jogar fora de casa, o time ia pressionar e tudo, não deu certo, mas o time rapidamente conseguiu controlar a partida. Tenha problemas de contra-ataque que o São Paulo está sofrendo, e veja, se não fosse o Rafael, o São Paulo teria perdido hoje, então o posicionamento do São Paulo nos contra-ataques, principalmente com um time que tem jogadores velozes, precisa ser revisto, mas em linhas gerais eu vou dar uma nota 6 aí pro Dorival Júnior, acho que foi uma partida ok, a gente conseguiu arrancar um ponto depois de começar a partida aos 11 minutos, tomar um gol de um time adversário que tá brigando lá com unhas e dentes para poder sair da situação incômoda no começo do campeonato. Galera, obrigado por terem ficado até aqui e um grande abraço.